Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo a gente vai comentar aí sobre a estreia da seleção brasileira, o empate por 1-1 contra a seleção de Marrocos. Acho que não era o resultado que a gente esperava, já fica aquele clima um pouco de decepção, porque com certeza esperávamos uma vitória, mas no contexto ali do que foi o jogo, no contexto do que é a seleção de Marrocos, o que é a seleção brasileira hoje, podemos considerar que foi até um bom resultado pelo que apresentou o Brasil. E já adianto uma coisa, na minha visão, evidente. A gente vê que a seleção tem vários jogadores muito bons jogadores, muitos talentos ali bons, mas outras seleções também têm grandes talentos, como é o exemplo a seleção de Marrocos, né, que tem ali muitos bons jogadores, jogadores que jogam ali nos times de ponta da Europa, né, jogam no Real Madrid, jogam na Holanda, na Liga do PSV, no Lille, na França, enfim jogadores que jogam nas principais ligas ali da Europa e que não se intimidaram, né, diante da seleção brasileira, né? O camisa 6 lá de Marrocos fez uma grande partida, você viu ele ali comandando o meio-campo, né, com muita tranquilidade, e você vai ver um cara muito jovem, né, um cara que tem 18 anos. Então, é uma das melhores seleções, eu me arrisco a dizer, essa seleção de Marrocos. Então, nesse contexto, a gente pode pensar que o resultado não foi de tudo ruim. Bom, vamos começar falando aqui sobre da escalação, né? Como que o Brasil jogou nesse jogo. O Brasil jogou ali com o Alisson no gol, depois na lateral direita jogou com o Ibanes, na defesa o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, depois o Douglas Santos fazendo a lateral esquerda, ali no meio campo o Casemiro e o Bruno Guimarães. Depois a gente teve Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Igor Thiago. Um esquema que é um pouco confuso ainda. Parecia que era um 4-2-4, depois o Ancelotti falou que era 4-4-2. E se a gente for pensar nessa formação e desse time, a gente tem, por exemplo, o Paquetá, que não é ali, meio que não é atacante, né? E diferente ali do Rafinha e do Vini Júnior, né? E a gente teve o Igor Thiago que jogou ali meio que de enfiado ali de centroavante, não fez uma grande partida também, mas cumpriu meio que um papel de jogar ali sem a bola. Bom, a gente falando do jogo, foi um jogo que nos primeiros minutos ali começou com uma intensidade muito grande da seleção de Marrocos, né, pressionando ali, jogando com a posse de bola, mostrando que já não é mais aquele time de Marrocos que tinha um contra-ataque forte, que jogava ali em velocidade, né? Que é uma característica até muito do futebol árabe, né? Mas enfim, as coisas mudam, as coisas evoluem e a gente vê que esse futebol lá de Marrocos já não é aquele futebol reativo mais, aquele futebol que só joga no contra-ataque, né? Então eles propõem jogo, tiveram ali no início uma posse de bola muito intensa, né? E eles chegaram ao gol depois de um erro ali de saída da defesa brasileira. Então, assim, a gente viu que no começo o Brasil errando muitos passes, né, com muita dificuldade ali de sair jogando realmente. E a seleção de Marrocos muito compacta, né? Quando perdia a bola, rapidamente eles voltavam, ficava tudo certinho, tudo arrumadinho a defesa, e o Brasil não conseguia penetrar, ficava ali tocando a bola o zagueiro para outro zagueiro, voltava no goleiro, não conseguia entrar de maneira nenhuma na defesa da seleção de Marrocos. E aí o gol saiu ali dessa falha ali, né? Uma bola lançada entre os dois zagueiros, né? E a seleção começou muito mal, né? Começou um jogo muito ruim. E ali depois desse gol tomado, né, teve ali um momento de pressão ali da seleção de Marrocos, né? E depois o Brasil conseguiu o empate com o Vini Júnior, né? E foi um gol que salvou o Brasil, assim, na minha visão, porque o Vini Júnior foi uma jogada individual, uma jogada de talento ali do Vini Júnior, né? Mostrando que ele é um cara que tem sido muito regular aí na Copa, então por mais que tenha críticas ali em cima dele, ele consegue ser regular na Copa, ele tá sempre marcando, né? E fez o gol aí nessa estreia, né? E o Brasil deu uma certa equilibrada ali no jogo, mas teve muita dificuldade, né? O Casemiro foi amarelado, o Ibanes foi amarelado, o Ibanes também não funcionou, né? O Ibanes, que é zagueiro ali, improvisado de lateral direito,
não funcionou. E aí no segundo tempo o Ancelotti fez ali as mudanças, né? Colocou ali o Fabinho e o Danilo, né? Para substituir o Casemiro e o Ibanes, e eu acho que funcionou muito bem. Então, quando você tem ali um lateral de origem realmente, né, o Danilo jogando na lateral direita ali, já foi outra coisa, já dava uma segurança bem maior, né, o time já estava muito mais organizado. E o Fabinho também fez uma grande partida, né, entrou muito bem. Então, deu aquela acertada ali na seleção, né? E aí o Brasil teve até um momento ali que começou a propor jogo, começou a ter mais tranquilidade para jogar ali, mas não conseguiu efetivamente concluir ali em gol, né? O Rafinha não fez uma grande partida, achei o Rafinha mal também, e ele optou em colocar o Luiz Henrique e o Danilo do Botafogo, porque muita gente já pedia ali a presença do Endrick, né? Que talvez poderia ter entrado no lugar do Rafinha. É, mas eu acho que era uma decisão um pouco difícil. O Ancelotti também colocou o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha também entrou no lugar do Igor Thiago, né? Acho que primeiro saiu o Luiz Henrique, né? Depois que entrou o Matheus Cunha também. Então, assim, eu acho que ele colocou o Danilo para a questão de segurar esse empate, né? Por mais que a gente fala, poxa, mas não vai partir para cima, não vai lutar ali para uma vitória contra a seleção de Marrocos, né? Teoricamente, a gente pensava que o Brasil teria que vencer esse jogo e tal, mas analisando friamente o futebol, o tanto que mudou, quanto que a seleção brasileira está atrás aí das outras grandes seleções, a gente vê que o empate é um bom resultado, porque você vai poder ali decidir ainda a vaga, a primeira posição do grupo, né, vamos dizer assim, virtual primeira posição do grupo, né, que vai ficar ali entre Brasil e Marrocos, né, eu acho que teoricamente todo mundo acredita nisso, tudo pode acontecer no futebol, mas é, ela pode ser decidida no saldo de gols, né, então o Brasil pode conseguir ali um resultado melhor contra o Haiti ou contra a Escócia, né, então assim, são três seleções que vão se classificar, né, é, de alguns grupos, né? Os terceiros melhores colocados vão se classificar. Então, assim, o primeiro jogo tem toda aquela pressão da estreia. Então, eu acredito que o Ancelotti deu uma segurada. É melhor garantir aqui o empate do que você partir para cima e depois você perder esse ponto, né? Você sair derrotado ali já no jogo de estreia e já colocar uma pressão muito grande em cima do grupo. Bom, no final do jogo ali, Marrocos também teve um grande momento, teve um acréscimo longo ali, mais ou menos uns 8 minutos ou 10 ali de acréscimo, então isso ficou ali uma pressão grande da seleção de Marrocos que parecia que conseguiria ali até chegar no empate se tivesse mais tempo ali e tal. Então, a gente pode pensar aí que para a seleção brasileira foi um resultado bom, né? Acho que a seleção de Marrocos jogou melhor, tem um time melhor, mas eu acho que nem tudo está perdido. Eu acho que várias lições podem ser tiradas desse jogo. Eu já estou vendo muitas pessoas criticando aí o Ancelotti e tal. Eu acho que é muito cedo ainda. A realidade é essa, né? A seleção brasileira tem bons talentos, bons jogadores, mas ainda não tem um grande time, diferente da França, diferente da Espanha, diferente da seleção de Marrocos, né? Então vai precisar de tempo para trabalhar ali o Ancelotti, né? Para montar esse time e organizar ali dentro daquilo que ele tem em mãos. Durante as Copas a gente já viu muitas vezes alguns jogadores chegarem como titular absoluto e depois eles serem afastados, não jogarem mais. Então a gente vê que isso pode acontecer ali durante a Copa. Por exemplo, o Fabinho fez uma grande partida, né? Ele atuou muito bem, funcionou muito bem ele ali jogando de volante, segurou bastante. O Danilo na lateral direita funcionou muito bem. Então, assim, a seleção tem ali suas limitações, né? Principalmente nas laterais ali, onde não tem os laterais de ofício, né? E essa parte aí também de volante, tem poucos volantes, então se os caras forem amarelados aí, o terceiro jogo vai ser complicado, né? Ou o próximo jogo lá, que for um jogo de mata-mata, vai ser um jogo complicado. Então tem essas limitações aí. Mas ainda tem uma longa caminhada aí, eu acredito, o Carlo Ancelotti. Bom, deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo. Eu acho que ainda é muito cedo
para fazerem críticas ali ao Ancelotti, acho que é o momento da gente analisar tudo que está acontecendo, ver quais que são as nossas possibilidades e trabalhar com aquilo que a gente tem. Eu fico por aqui, deixa aqui nos comentários aí sua opinião e até a próxima.